O que eu vou te mostrar agora é algo que 99% das pessoas não sabem. Imagine um mundo há mais de 2000 anos, onde segredos e histórias estavam escondidos nas areias do deserto. Os pergaminhos do Mar Morto, descobertos por acaso, não revelaram apenas os mistérios da fé, mas também a força silenciosa das mulheres que caminharam ao lado dos homens em suas jornadas. Você já parou para pensar no papel que elas desempenharam? O que esses textos antigos nos contam sobre suas vidas, desafios e contribuições em uma sociedade dominada pelo patriarcado? Essas mulheres eram muito mais do que figuras secundárias. Elas eram protagonistas de uma narrativa rica e complexa. O que seus relatos nos ensinam sobre resistência e fé? Como suas histórias se entrelaçam com a mensagem de Cristo? Enquanto exploramos essas questões, prepare-se para se surpreender e repensar tudo o que você sabe. Cada pergaminho carrega não só a palavra, mas também o eco das vozes femininas que, mesmo em um contexto adverso, deixaram sua marca. Vamos juntos desvendar essas camadas de sabedoria e descobrir como, mesmo em silêncio, elas moldaram a história. O que essas revelações significam para nós hoje? Acompanhe-me nesta jornada reveladora. Ao examinar os textos antigos dos pergaminhos, encontramos um retrato fascinante de como as mulheres eram vistas na antiguidade. Embora frequentemente retratadas como figuras secundárias ligadas aos homens, suas funções sociais e espirituais eram inegavelmente essenciais para a vida comunitária, destacando-se como cuidadoras, mães e guardiãs de tradições fundamentais. As representações femininas nos pergaminhos revelam uma interessante dualidade. Em algumas narrativas, elas emergem como sábias detentoras de conhecimento espiritual, enquanto em outras, suas fragilidades são evidenciadas. Esta complexidade demonstra que, mesmo em uma sociedade patriarcal, existiam espaços onde as mulheres transcendiam os estereótipos impostos, desafiando as normas sociais estabelecidas. A análise dessas representações nos convida a uma reflexão profunda sobre o impacto dessas narrativas nas gerações futuras. Embora muitas vezes relegadas a notas de rodapé na história, as vozes femininas preservadas nos pergaminhos continuam a ressoar em nossa memória coletiva, moldando nossa compreensão sobre o papel da mulher na sociedade e inspirando novas interpretações de sua importância histórica. Nas comunidades essênias, as mulheres ocupavam um lugar singular e complexo. Envolvidas em diversas atividades, desde tarefas cotidianas até práticas religiosas, elas exerciam influência significativa nas decisões comunitárias, equilibrando habilmente suas obrigações familiares com responsabilidades sociais mais amplas. Esta participação ativa desafiava as expectativas tradicionais da época e revelava uma dimensão pouco explorada dessas comunidades antigas. Pesquisas revelam que muitas mulheres essênias ocupavam posições de liderança, atuando como guias espirituais em rituais e cerimônias. Esta realidade desafia a noção comum de que eram apenas figuras subservientes, demonstrando seu potencial de moldar a espiritualidade e a cultura. A solidariedade entre elas era notável, formando laços fortes que sustentavam suas jornadas espirituais e sociais, criando um ambiente de sororidade, mesmo em uma sociedade predominantemente patriarcal. A presença feminina nas comunidades essênias transcendia os papéis convencionais de esposas e mães, revelando uma rica diversidade de experiências como pensadoras, curadoras e líderes. Esta multiplicidade de funções nos convida a reconsiderar o arcabouço social daquela época, reconhecendo que as mulheres não eram meras coadjuvantes, mas participantes ativas, cujas vozes e ações foram fundamentais na construção e manutenção da vida comunitária. Ao analisar o tratamento das mulheres nas práticas religiosas dos pergaminhos, encontramos um campo repleto de nuances e ambiguidades. Embora incluídas em certos rituais, frequentemente enfrentavam limitações significativas, sendo vistas mais como apoiadoras do que protagonistas. Esta dualidade impactava profundamente a construção da identidade feminina religiosa, refletindo-se nos textos e práticas da época. As tradições religiosas apresentavam variações notáveis no tratamento das mulheres.
Enquanto algumas reconheciam sua conexão espiritual única, outras as afastavam dos rituais mais sagrados. Esta exclusão não apenas limitava suas vozes, mas também reforçava a ideia da espiritualidade como domínio masculino. No entanto, mesmo diante dessa marginalização, as mulheres encontravam formas criativas de expressar sua espiritualidade e manter sua presença nas práticas religiosas. O estudo dos pergaminhos revela como as interações entre homens e mulheres nas práticas religiosas eram mediadas por normas sociais rígidas, criando uma dualidade fascinante. As mulheres eram simultaneamente vistas como portadoras de pureza e sabedoria, mas também alvo de críticas e julgamentos. Esta complexidade nas práticas espirituais da época nos oferece uma oportunidade valiosa para reexaminar a história e dar voz àquelas que, apesar das limitações, contribuíram significativamente para a tradição espiritual que conhecemos hoje. Ao investigar os textos dos pergaminhos, descobrimos uma presença feminina sutil, mas significativa. Alguns escritos podem ter sido compostos por mulheres ou refletem suas experiências e perspectivas únicas. Em uma época em que a voz feminina raramente era reconhecida, essas mulheres conseguiam expressar visões do mundo que influenciavam não apenas suas vidas, mas também a espiritualidade da época, oferecendo uma nova camada de entendimento sobre as práticas e crenças daquela sociedade. As interpretações femininas nos textos revelam uma abordagem única sobre temas como vida, morte e o divino, frequentemente contrastando com a visão masculina predominante. Certas passagens, por sua linguagem e contexto, sugerem uma autoria feminina, demonstrando que essas mulheres eram educadas e engajadas nas questões de sua época. A literatura tornou-se assim não apenas um reflexo da sociedade, mas uma ferramenta de transformação que contribuiu para mudanças graduais nas percepções sobre o papel feminino nas comunidades. O estudo dessas interpretações femininas nos permite reconhecer a riqueza do legado cultural que as mulheres deixaram, mesmo que de forma velada. Este reconhecimento não é apenas um ato de justiça histórica, mas uma fonte de inspiração que nos lembra que a busca pela verdade e pela espiritualidade transcende gêneros. Cada voz, seja masculina ou feminina, tem seu lugar na história e merece ser ouvida, valorizada e estudada. A análise dos direitos e do status das mulheres nas comunidades que produziram os pergaminhos revela aspectos fascinantes sobre a vida social e religiosa da época. Os textos indicam que as mulheres desfrutavam de certa autonomia, especialmente em contextos religiosos, contrastando com a imagem tradicional de sociedades antigas. As comunidades essênias, em particular, demonstravam uma estrutura mais inclusiva, permitindo participação ativa feminina na vida comunitária e oferecendo direitos legais e sociais significativos, incluindo heranças, propriedades e participação em decisões comunitárias. As referências ao status das mulheres apresentavam uma notável variação contextual, revelando uma realidade complexa e dinâmica. Em alguns textos, elas são retratadas em posições de respeito e autoridade, enquanto em outros, suas funções aparecem mais limitadas. Esta diversidade sugere que a posição social feminina era influenciada por múltiplos fatores, como classe social, contexto religioso e localização geográfica, desafiando nossa compreensão tradicional sobre as definições de gênero nas sociedades antigas. O estudo desses direitos e status nos pergaminhos oferece uma oportunidade única de reavaliar a narrativa histórica sobre o papel das mulheres nas sociedades antigas. Mesmo em ambientes aparentemente restritivos, as mulheres encontravam formas de afirmar sua presença e importância, envolvendo-se em rituais, decisões e na vida comunitária. Esta perspectiva não apenas enriquece nossa compreensão do passado, mas também inspira reflexões sobre as questões de gênero contemporâneas, demonstrando como a luta pela igualdade de direitos tem raízes profundas na história da humanidade. Quando pensamos nas figuras femininas da antiguidade, muitas vezes somos levados a imaginar um papel secundário, relegado às sombras dos homens. No entanto, ao mergulhar nos escritos dos pergaminhos, percebo que as mulheres desempenharam
um papel fundamental na espiritualidade da época. Elas não eram meras espectadoras. Suas vozes ecoavam em rituais, tradições e até mesmo em práticas de cura. A presença feminina nas práticas espirituais me faz refletir sobre a força e a resiliência que essas mulheres tinham, moldando a espiritualidade de suas comunidades de maneiras que muitas vezes não são reconhecidas. Além disso, é intrigante notar como algumas das tradições religiosas podem ter sido influenciadas por essas contribuições femininas. Ao estudar as narrativas e rituais, fica claro que as mulheres trouxeram uma sensibilidade especial para a espiritualidade, muitas vezes associando a divindade, a fertilidade, a terra e a maternidade. Essas associações não apenas enriquecem a prática espiritual, mas também destacam uma visão de mundo que valoriza a conexão com o ciclo da vida. É como se cada mulher, em sua singularidade, tivesse um papel a desempenhar na sinfonia espiritual da época. Os pergaminhos revelam histórias de mulheres que eram líderes espirituais, curandeiras e até mesmo profetisas. O que mais me fascina é que, apesar de suas contribuições significativas, muitas dessas figuras ainda permanecem nas sombras da história. Através de suas práticas e ensinamentos, elas ajudaram a moldar a compreensão do divino e a estabelecer um legado que ecoa até os dias de hoje. É um lembrete poderoso de que a espiritualidade não é uma questão de gênero. É uma questão de sabedoria e conexão com o sagrado. Além disso, a interação entre as mulheres e os textos sagrados sugere que elas não eram apenas receptores passivos de tradições, mas ativas intérpretes e criadoras de significado. Isso me leva a pensar em como a espiritualidade pode ser uma via de empoderamento, onde as mulheres não apenas se conectam com o divino, mas também encontram seu lugar de voz e autoridade. Essa perspectiva abre um leque de discussões sobre a forma como a espiritualidade pode ser um espaço de libertação e expressão para as mulheres, mesmo em sociedades que muitas vezes limitam seu papel. Por fim, ao refletir sobre as contribuições femininas para a espiritualidade, percebo que é essencial reconhecer essas vozes e suas histórias. Cada menção a uma mulher nas tradições e textos não é apenas um detalhe, é um convite à reflexão sobre a importância de suas contribuições. Ao valorizar a espiritualidade das mulheres, podemos começar a reescrever a narrativa, celebrando a diversidade e a riqueza da experiência humana. A espiritualidade, assim, se torna não apenas um campo de estudo, mas um espaço vibrante onde o feminino e o masculino se entrelaçam, criando um todo mais completo e harmonioso. E aí, você já parou para pensar no impacto que essas descobertas têm nas nossas vidas hoje? Os pergaminhos do Mar Morto não são apenas relíquias do passado. Eles nos oferecem um novo olhar sobre a presença e o papel das mulheres na história. Imagine só, aquelas vozes silenciadas, agora ecoando através dos séculos, desafiando nossa compreensão sobre a espiritualidade feminina. Mas me diga, o que isso significa para você? Como a história dessas mulheres pode transformar a maneira como você vê sua própria fé? Será que estamos prontos para reavaliar o nosso entendimento sobre o papel das mulheres na vida de Cristo? Ou talvez é hora de abrir espaço para que essas narrativas sejam contadas e celebradas? E falando nisso, que tal compartilhar nos comentários qual mulher da Bíblia mais te inspira? Ou ainda, tem alguma passagem que você gostaria que analisássemos juntos no próximo vídeo? A sua voz é fundamental nessa conversa. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a jornada está apenas começando. Vamos continuar desvendando os mistérios da fé e da vida das mulheres que moldaram a história. Até a próxima!